Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, você que está assistindo a reprise ou ouvindo através do Spotify, Deezer ou outra plataforma de áudio. Muito importante que vocês também compartilhem este episódio. Deixa o like, tá? Se você está aqui no YouTube, deixa o seu comentário e se inscreva se ainda não fez a sua inscrição aqui no canal. E além disso, antes da gente iniciar nosso episódio de hoje, vamos falar sobre nutrição. Se você é nutricionista esportivo, nutricionista, estudante de nutrição, coloca aqui nos comentários. É importante saber também se nós temos aí um público que acompanha a gente e está na área de nutrição. Eu sei que tem bastante profissionais aqui de outras áreas, bastante também nutricionistas, mas é interessante que vocês também se identifiquem para que a gente traga mais conteúdos como esse. Lembrando que vocês também podem apoiar o nosso projeto, o nosso canal aqui do YouTube. Tem aqui um QR Code e o link na descrição para você ser membro, ter acesso ali a alguns vídeos, bem importante, caso vocês queiram apoiar e também ter alguns benefícios. E também, caso você quiser se aprofundar em alguma área, algum tema, temos alguns cursos e eventos que acontecem durante o ano. Então acompanhe, link na descrição para vocês acessarem o nosso site, e aí você pode escolher ali participar de algum evento, a próxima turma de algum curso. E se você é estudante de nutrição, coloca aqui se você quer também que a gente crie um curso específico sobre nutrição, tá bom? Convidado de hoje é Juliano Marques, ele é nutricionista esportivo, está atualmente na equipe do Grêmio, faz um excelente trabalho já há um tempo, e hoje a ideia é entender um pouco do trabalho que ele faz no início do ano. Então, para quem está acompanhando a reprise, a gente está em janeiro, como que é o trabalho no início do ano e também como que é o desenrolar da temporada, como que ele planeja, como que ele vai organizando todo esse trabalho de nutrição. Tudo bem, Juliano? Seja bem-vindo ao Ciência da Bola. Bem, João, tudo certinho? Tranquilo? Consegue me ouvir bem aí também? Tudo certo, agora tá tudo ok. Boa, perfeito então. Vamos lá então. Obrigado aí primeiramente pelo convite aí, tô feliz de estar aqui contigo batendo esse papo e também poder contribuir com o pessoal que vem aqui nos comentários aí, a gente possa estar batendo um bom papo durante esse período que a gente vai estar aqui junto, né, com o aprendizado de todos nós aí. Estar aqui sempre com o intuito de se aprofundar em nutrição e também agregar os colegas. Legal, Juliano. Antes da gente entrar em algum assunto, queria que você contextualizasse a sua atuação hoje na equipe gaúcha. Tem o seu histórico também dentro do futebol, porque, como eu disse, né, temos profissionais de outras áreas que não são da nutrição, temos também estudantes de nutrição e já profissionais que estão atuando. É interessante que a gente compreenda um pouco também dos caminhos que você trilhou e o que você faz hoje. Então, sou nutricionista, formei em 2018, né? Depois fiz especializações em nutrição esportiva, concluí, né, meu mestrado, também fiz certificações internacionais em ensino antropometria, com o intuito de melhorar essa prática, né, tão importante associada, né, à avaliação da composição corporal. E atuo, né, no futebol com atletas da elite do futebol desde 2020, né, mais ou menos 19 e 20, com atletas, e depois, né, ingressei aí no Grêmio para estar compondo, né, a equipe de nutrição. E a partir desse momento a gente, né, eu junto aos meus colegas ali, Bruno e o Eduardo, a gente tem feito um trabalho bem interessante e sempre, né, debatendo e conversando tudo que tem nas diretrizes da nutrição esportiva e sempre com uma boa base, né, de evidência científica, e pedindo suporte também a alguns profissionais, os quais também podem nos dar suporte e fornecer materiais, os quais podem agregar a nossa jornada durante esse projeto, esse trabalho que a gente vai desenvolvendo, né, no ano. E esse ano, né, se inicia aí de um jeito, né, bem bacana para nós, bem contente, para que a gente possa estar aí desempenhando, né, com bastante energia toda essa jornada aí de 2025. E como que é a divisão de trabalho, a equipe de nutrição do Grêmio? Você tem a separação entre as categorias de base, o profissional, o masculino, o feminino? Existem, né, divisões. A minha parte, né, dos meus colegas ali, do Bruno e Eduardo, a gente fica apenas com a parte do profissional, né? Também tem a nutricionista, a Tati, lá da base, junto com o Alex, eles fazem um trabalho bem bacana. Tem uma menina que, infelizmente, não recordo o nome, que é a menina do feminino também, né? Então, são divididos nos grupos, né, de nutrição da base, né? A nutrição do clube do profissional, né? E a nutrição da parte do clube do feminino também. Então,
seriam 3 núcleos, assim, né, cada um em sua especificidade ali voltado para a área que se trabalha, né, dos jovens atletas, dos profissionais e das meninas. Então já tem a divisão específica ali para cada categoria e também para o masculino e feminino. E no começo do ano, como que é feito esse trabalho? Principalmente com o calendário brasileiro cada vez mais apertado e cada vez mais precoce, né? Começando logo ali nas primeiras semanas de janeiro. Como que vocês preparam? Porque atleta profissional tem toda a alimentação regrada durante o ano e quando chega as férias ali no final do ano, solta um pouquinho ali a dieta e aí precisa retornar em janeiro já em forma. Como que é esse trabalho de vocês na pré-temporada e aí depois já iniciando nas competições? Então, é bem importante, né, que o profissional, né, nutricionista, ele entenda que existe também a necessidade, né, de um indivíduo, do praticante, né, ou do atleta, por mais que seja de elite, ele também seguir, né, as suas férias da maneira com que ele consiga também aproveitar, tendo em vista que esse é o único momento que ele vai conseguir aproveitar, né, com seus familiares, comer aquela comida da mãe, né, que faz tempo que ele não consegue comer. Então, esses pontos são bem importantes e ele poder também usufruir desses momentos até para que ele possa voltar mais focado, né? Porque, pô, né, digamos assim, conseguir aproveitar, conseguir disponibilizar esse tempo para estar junto com meus familiares, agora eu posso retornar ao clube e seguir, né, o que a gente precisa seguir e o que precisa ser feito durante toda essa minha jornada, né, desse novo ano que eu vou ter, né, do calendário esportivo. Então, quando os atletas eles retornam, né, já é sabido que nas mais das vezes existe uma grande possibilidade de apresentar uma adiposidade um pouquinho acima, né, do que eles vêm, né, demonstrando ao decorrer do ano, e aí sim cabe ao profissional nutricionista dar, né, ferramentas e instruir eles para que eles possam obter, né, a sua mais alta performance no tempo mais adequado possível para cada um. Entender também que existem as individualidades e cada um tem as suas individualidades e também facilidades ou dificuldades, né, em exercer aquela parte ali de ter um plano alimentar. Alguns indivíduos preferem que tenha um plano alimentar, outros meninos preferem que tenha apenas uma orientação alimentar e que ela seja, né, diária durante os momentos os quais a gente está perto deles ali no buffet, né, das refeições, algumas informações, podendo fornecer alguns shakes, né, ao decorrer do dia também, se porventura tenham fome por, né, pô, eu prefiro comer um pouquinho menos no almoço porque eu estou com receio de não conseguir baixar nessa adiposidade. Então a gente começa a se aproximar, né, do atleta, porque também é um momento de chegada de atletas novos, né? Então tem atletas que por vezes a gente não conhece ainda o atleta. Então a gente tem que primeiro deixar ele se sentir, né, bem no ambiente, tentar fazer ali ter uma proximidade, ter uma boa conexão, para que esse atleta também te passe as informações que são importantes para que tu consiga ajudar eles, né? E também fazer com que a nutrição ela consiga desenvolver todo o papel dela, né? De fornecer o substrato energético, né? De gerar uma boa reconstrução, de tentar fazer com que ele tenha, né, aquela ingestão adequada para a necessidade do momento, tendo em vista que sim, ele precisa ter uma baixa adiposidade, mas ele também precisa ter substrato energético para praticar, né, aquela atividade, por vezes no pré-temporada 2 treinos ao dia, né, podendo ocorrer alguns jogos treino. Então existem várias funções que a gente tem que tentar, né, ser o mais assertivo e o mais rápido possível. E também, ao mesmo tempo, respeitar o espaço que o indivíduo tem e o espaço que ele te dá. Porque se ele te dá um espaço e tu ultrapassa aquele espaço, existe uma possibilidade de ele te travar, né? Juliano, já falamos aí sobre a importância, né, da questão da alimentação, a questão de você saber até que ponto conversar com o atleta, mas nessa volta das férias, existem algumas avaliações que são feitas por vocês, avaliações ali desde gordura corporal, né, o tecido adiposo, a questão também, não só o peso, né? A gente tem que saber a percentual de gordura e ou os outros testes acontecem também, especificamente que o nutricionista faz? Existem sim, né, avaliações que são feitas, né, por nós da nutrição, questionários, né, e também a questão da própria avaliação da adiposidade. Tá me ouvindo bem, João? Tá tudo certo agora? Como é que tá? Tudo ok. Tá, perfeito. Qualquer coisa me fala aí.
Então, sobre essa questão de... Existem os testes que a gente faz ali sobre a questão de ciantropometria, né, da avaliação da composição corporal, e também a gente faz alguns questionários para os atletas, tendo em vista que a gente precisa entender, né, o atleta, porque a gente não recebe atletas só brasileiros, né, recebe atletas de outros países. E também é interessante, é legal a gente entender um pouco mais sobre esse atleta, sobre a cultura dele, né, sobre como ele se alimenta, quais são os seus hábitos, né, depende muito também em questão da comissão técnica, como ela é, de onde ela é. Isso interfere também na nossa prática, né? Então é interessante a gente ter os testes, né, de avaliação de composição corporal, coletar também as informações de quais são as preferências dos atletas, de como ele gosta, né, de se alimentar, até mesmo para que a gente possa estar desenvolvendo ali depois o plano alimentar para estar presente ali nos momentos como no hotel, durante as concentrações, durante essa pré-temporada. Então, todos esses pontos são de suma importância, né? E a questão de hoje da avaliação da nutrição específica mesmo é mais a parte de ciantropometria, né? Ou seja, avaliação de composição corporal, e esses questionários com o intuito de a gente poder fazer uma intervenção, né, prática, que seria, né, desenvolver o plano alimentar do atleta ou a orientação alimentar, se é do desejo dele, como ele né, ter a preferência dele. Então seriam mais essas orientações, né, esses planos que a gente faria. E aí depois que faz, né, essas avaliações, o atleta inicia de vez, de fato, a temporada, como que você se organiza em relação ao trabalho mesmo, ao retorno? Tem uma programação semanal, se você, de repente, faz ali uma programação mensal dos objetivos que têm que ser atingidos. Isso pensando aí já nas primeiras competições, onde o atleta também, a gente sabe que vai entrando aos poucos na partida, principalmente aqueles contratados, alguns atletas voltando de lesão. Como você se organiza em relação a isso, aos microciclos? Então, a gente feito sempre microciclo semanal, né? E nós ali da parte da nutrição específica, né? Eu, Bruno e Eduardo, a gente tem, né, o intuito de diversas tarefas que a gente tem que fazer as tarefas, e a partir dessas tarefas a gente já vai organizando intervenções, né? Porque a gente precisa, né, desenvolver o plano alimentar que vai ter na concentração, do plano alimentar que vai ter dentro do refeitório do nosso centro de treinamento. A gente precisa também organizar a suplementação dos atletas, fazer todos os materiais os quais a gente precisa disponibilizar pré-atividade física, pós-atividade física, e também organizar e verificar as necessidades que a gente tem da suplementação, e também quando a gente for deslocar para algum outro local em questão, né, relacionada a uma partida. Então, a gente sempre, essa organização ela é feita por semana, né, com o intuito de ser bastante quantidade de atividade e bastante quantidade de funções, né, que a gente precisa desenvolver, né, com excelência, para que o atleta consiga estar disponível por uma maior parte de tempo, né, para o clube. Então, seriam, né, essas funções assim mais específicas. Então não tem como fazer um planejamento mais a longo prazo. Vai semana a semana mesmo. Se fizer a longo prazo, vai precisar ter bastante ajustes, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer um planejamento, vamos numa situação específica, eu posso fazer um planejamento alimentar para disponibilizar para o hotel, mas de repente a gente vai ir para a concentração mais tarde. Então, tipo, eu já tenho que mudar, né? De repente iria um atleta específico que usa um tipo de suplementação, e daí no dia que ele vai sair a lista para o jogo, ele não vai ir. Então a gente tem que retirar, né, e colocar um outro produto dentro da nossa caixa de jogo, né? Se a gente fizer uma suplementação específica para o atleta e porventura acontecer uma intercorrência de ele ter uma lesão, a gente tem que mudar toda a suplementação. Então, se fizer algo muito longo por muito longo período de tempo, né, acaba que às vezes tem que fazer muitas mudanças e que a gente tem visto que não dá certo, né? Para o presente momento que a gente está, não tem dado certo. Então a gente tem feito de maneira semanal, que é quando a gente consegue trabalhar e estar bem focado ali, conseguir executar elas com excelência. E quando os atletas estão treinando, faz a refeição no clube, mais tranquilo, né, de fazer esse controle. Mas em muitos momentos o atleta está viajando. Você viaja com a equipe, ou algum membro da equipe de nutrição viaja com a equipe para jogos fora de casa, para ter também ali no hotel essa organização, ou não necessariamente? Nosso clube sempre, o nutricionista sempre viaja,
né? Daí, em questão de viagem, viaja eu ou o Bruno, e a gente desenvolve todo o planejamento alimentar. O mesmo profissional que vai viajar com o clube é o que desenvolve o planejamento alimentar que vai ser executado no hotel, né, no qual a gente vai estar. E chegando lá, a gente sempre vai numa equipe de apoio que ela chega antes, né, de toda a comissão, de todo o grupo de atletas, quando a gente tem uma necessidade. Se não tiver necessidade, a gente vai no mesmo dia do atleta. Por exemplo, esse hotel a gente não conhece, a gente nunca ficou lá, ou a gente já ficou lá e em algum momento teve alguma intercorrência, a gente precisa ir antes para verificar se está tudo adequado. A gente precisa de uma alimentação um pouco diferente durante a semana para X atletas. Então, esse chama, né, essa equipe de apoio que a gente vai antes, né, para conseguir chegar lá e organizar tudo com o pessoal da cozinha, conversar com o pessoal, debater sobre o planejamento que vai ser executado lá e se precisar fazer alguma adaptação, algum ajuste, também a gente faz esse ajuste. Mas sim, sempre vai ao nutricionista e esse também ele se desloca para o jogo. No jogo, a suplementação é toda por nossa conta, o nutricionista ele fica com esse cuidado de fazer a suplementação pré e pós, e também ofertar para os atletas a alimentação pós o jogo, né? Quando, ao finalizar a atividade, a gente disponibiliza para eles as refeições, a qual já foi combinado com eles e acordado, que eles preenchem um link que eles vão escolher, né? Qual será a refeição deles para o pós-partida. Então, esse é o papel do nutricionista durante esse período Acompanha bem aí da viagem. Então acompanha bem mesmo, de perto, né? Os atletas acompanha bem. 100%. 100%. No jogo tá ali também durante a partida, no intervalo também tem alguma atuação? Tem sim, né? Ao iniciar do jogo, né, a gente avalia ali todos os atletas que eles, né, se eles têm alguma necessidade e eles, né, nos questionam, e a gente questiona eles também se eles precisam, né? Por vezes o atleta diz, consegue para mim o gel, né? Eu vou tomar o pré-jogo. Eu vou tomar um Gatorade com gel. Então a gente vai ajustando ali, né, com a bebida que ele quiser ou com a quantidade de necessidade de carboidrato que ele está habituado a utilizar, ou se ele utiliza, porventura, algum eletrólito naquele momento da partida, ou se o dia está um pouco mais quente, né, existe aquele calor, dependendo da cidade a gente vai, onde é o deslocamento, como estava a sessão de treinamento no dia anterior. Estou conversando com o Juliano Marques, nutricionista da equipe do Grêmio. Quem estava acompanhando a gente aqui ao vivo, tivemos alguns pequenos probleminhas aqui de conexão, mas para quem está assistindo aqui a reprise e ouvindo, tá tudo ok. A gente vai continuar e principalmente agradecer a quem mandou perguntas. Eu tirei print aqui das perguntas ao vivo para a gente continuar aqui o nosso episódio. Uma delas é do Pedro, que é sobre o papel do nutricionista, principalmente no trabalho interdisciplinar com fisioterapeutas, quando o atleta sofre uma lesão. Porque aí necessita de ter uma alteração também no processo ali de alimentação, todo esse controle. Como que é feito isso, Juliano? Então, João, é necessário, né, que nesse momento, primeiramente, a gente, né, respeite o espaço do atleta, né, o tempo do atleta, porque às vezes uma lesão para ele não é visto como algo, né, bom, né? Então ele já, né, fica um pouco preocupado ali no momento. Depois a gente começa a conversar e fazer intervenção e também explicar, né, e ganhar esse atleta, demonstrando que a nutrição desempenha um papel muito importante nesse momento. Né? É importante ele entender que ele precisa de uma quantidade X de substrato energético para que ele possa se recuperar bem, né, e no tempo mais rápido possível, que ele consiga estar desenvolvendo durante esse tratamento, né, e ele consiga ultrapassar as fases de treinamento também, que ele vai ser exposto, né, dependendo assim da lesão que ele tem, né, e do momento que ele está da lesão. E sim, a gente tem essa atividade multidisciplinar, né, toda semana é feito rounds, que é a reunião, né, de todos os setores. Existe um coordenador que ele contata todos os setores e a gente ali conversa e todos os setores ficam entendendo o que está acontecendo com aquele atleta e também podem expor, né, o que está fazendo ou qual tipo de intervenção está tendo, ou também trazer algo diferente para poder debater e conversar e entender qual seria a melhor maneira de progredir naquele caso. Juliano, uma outra pergunta para quem estava ao vivo com a gente aqui, que é do William. Ele faz uma pergunta interessante sobre o que tem de mais moderno, principalmente em relação à nutrição durante as partidas, no intervalo, após jogo, para a recuperação do atleta. Porque muita gente que às vezes assiste pela TV, vê ali os atletas com sachêzinho, que até a gente citou aqui no episódio de hoje, que há esse controle. Tem também as bebidas,
carboidratadas, né? Que Gatorade e outras mais. Mas o que tem de mais novo, principalmente no alto nível? Então, né? Que nem foi quando eu comentei, ele tentou fazer a resposta da pergunta ali. Né, hoje, né, se a gente for avaliar aí, né, se traz muito da bagagem de Burke, né, Lewis Burke, Aksel Jokendrup, né, Stuart Phillips, são pesquisadores aí que vêm pesquisando a área do esporte há, né, um longo tempo, né, e é muito importante que tenha o consumo ali de carboidrato, que tenha o consumo proteico, né, hoje o que tem de mais, digamos assim, se for ter uma função de recovery mesmo aí, se fala no 3-para-1, que hoje seria, né, o mais adequado para o presente momento, né, pensando em carboidrato e proteína, 13 de carboidrato para onde de proteína, lembrando que não só apenas, né, o produto em si, o suplemento deve ser utilizado, né, tem metodologias como né, uma ideia de que a gente precise, né, utilizar o suplemento, mas ele não seja a única via, também pode ser via alimentar, mas que contemple essa quantidade aí de carboidrato para proteína seria bem importante para o recovery. De maneira mais específica, né, se formos utilizarmos alguns suplementos, temos que, primeiramente, pensar a segurança que se tem de utilizar esse suplemento, né, e o quanto esse suplemento realmente vai ajudar. Né? Hoje a gente sabe que, se a gente for pensar na base do recovery, o primeiro passo é o sono, né? E depois a gente vai pensar em algum momento talvez mais específico, né? Mas não é para subestimar ele, porque também, quanto maior for o número de intervenções, né, que tiverem ali respaldado pela literatura científica, elas vão sim, né, apresentar um bom suporte para o atleta. Então pode sim ser utilizado, né, uma tart cherry, que seria a cereja azeda, se, né, tiver segurança nessa prescrição, nessa utilização. No Brasil a gente tem marcas hoje de ômega e de cúrcuma que elas são realmente boas, a gente pode sim estar utilizando, né, com os indivíduos, e que também pode, né, atenuar aí essa ação, digamos assim, né, do jogo, né, nos atletas, então podendo torná-los, né, mais menos, né, fadigados e mais disponível para a próxima etapa, né, o perfil de disponibilidade deles para a temporada. Temos mais perguntas aqui que o pessoal enviou. Para quem está ouvindo a gente ou assistindo a reprise, a gente teve um probleminha na live, mas a gente está aqui regravando para manter a qualidade aqui da conexão. Agora parece que está tudo ok. Juliana, a gente falou já aqui no nosso episódio sobre a questão das lesões, como que é esse trabalho em parceria com a fisioterapia e outros membros da comissão. A gente falou também sobre como que é no dia a dia de treinamento, nos jogos, a organização do treino, do trabalho de nutrição durante a temporada, como que vocês fazem isso. A gente falou também dos novos atletas que chegam, os processos de avaliação no início do ano. Tem uma outra pergunta que foi enviada aqui também quando a gente estava ao vivo, que é sobre os atletas que chegam acima do peso, que é normal, a gente citou aqui que é normal, principalmente início de temporada. Como que é feito esse trabalho, um link com a preparação física, para que a pessoa possa perder peso, se encaixar ali dentro do padrão? Então, o que, né, é muito importante E é um trabalho diferenciado, alimentação diferenciada também do grupo. Então, né, um ponto muito importante é conversar, né, ter esse movimento, né, interdisciplinar, né, entre todas as áreas, né, que estão desenvolvendo essa função ali, e principalmente conversar para que estejam bem alinhados, e poder passar para o atleta de melhor forma. Então, se o atleta ele chegou, né, acima do peso, primeiramente a gente entende, né, que isso pode acontecer, que é importante ele poder, né, ter aproveitado as férias dele, conseguir ter um momento com a família dele, se divertir, né, e que chegou a hora de retomar, e a gente vai tendo, né, os momentos de orientações, para que a gente possa, assim, desse período de orientação, né, ir organizando essa alimentação dele, fornecendo para ele, né, um planejamento alimentar, e também explicando para ele durante as refeições o que é necessário para ele, quais são suas necessidades, que não há uma necessidade de, né, tirar toda a quantidade de carboidrato, que ele pode e deve sim consumir carboidrato, pois afinal ele precisa de um substrato energético para desenvolver com excelência a atividade que ele, né, pratica, e a gente poder chegar, né, e falar para ele que toda a intervenção que fizermos, né, também está associado aos gostos, né, ao paladar dele. Por vezes ele pode, né, querer, mas eu queria comer isso, né, eu queria comer esse alimento. Está disponível aqui no cardápio, ele não tem um plano diferente, ele pode, né, comer ali tudo que está ali.
mas a gente orienta em questão de quantidade, toma cuidado que esse alimento tem um pouquinho mais de carboidrato, se tu tiver com um pouco mais de fome, come mais esse, né? Vamos talvez dar uma caprichada nessa proteína aqui para a gente ter um pouquinho mais de saciedade, tendo em vista que ao decorrer do dia tu vai ter uma ingestão menor de alimento, né? Então toda essa informação é passada para ele cuidadosamente, e assim conforme ele vai nos dando também espaço para que a gente possa estar sugerindo, né, fornecendo para ele novos meios, né, e às vezes um alimento de uma maneira que fique mais agradável visual, para que ele também compre aquela ideia de querer tomar um shake de tarde, né? Ele diz, não vou tomar proteína de tarde, mas se a gente fizer um shake para ele, apresentar de uma maneira diferente, isso para ele talvez seja algo muito importante, faça com que ele dê sequência, né? Então, a gente conseguir controlar, né, da melhor maneira, ou mais perto de 100%, facilita para que a gente consiga aproveitar o processo e entregar um resultado final, né, para que quando o atleta finaliza a pré-temporada, comece bem na temporada e desenvolvendo, né, fazendo o que ele mais sabe fazer. E durante a temporada, qual que é ali um dos maiores desafios que vocês passam com os atletas? Até a Natália mandou aqui uma pergunta que é sobre costumes e crenças que os atletas têm em relação à alimentação, e se é um dos desafios também, principalmente com alguns costumes de outro clube, atleta que vem contratado para a equipe e lá ele tinha um outro hábito. Não sei se tem contatos, se vocês têm contato com nutricionistas do clube anterior, mas é um desafio essa chegada de novos atletas com crenças e costumes do clube anterior. A gente, né, todos os profissionais aí da área da nutrição, do futebol, a gente é colega, né? Então a gente é amigo, então a gente se conhece, então a gente pode ter liberdade de poder perguntar. A gente até se gera suporte aí nos bastidores aí. Temos um grupo de WhatsApp no qual a gente consegue conversar e falar sobre, né, alguns, né, hotéis e necessidades e praticidades e como poderia facilitar. Então a gente consegue conversar com o colega para verificar, né, como a gente pode chegar, né, de uma forma melhor nesse atleta e conseguir ajudar ele, né? Então é óbvio, né, os atletas eles também, né, têm rede social e, né, têm famílias e têm pessoas no seu entorno. Então, eles aparecem com algumas ideias, às vezes, que são diferentes, né, do que se espera, né, e do que se vê na área de nutrição esportiva. Tem algumas crenças, algumas ideias, né, que são difundidas por pessoas que acreditam que, né, a nutrição é só contar calorias, né, e a gente tem digamos assim, um contexto, né, e também está bem respaldado para que a gente consiga chegar nele e realmente explicar para ele, demonstrar por que ele precisa daquilo, qual é a necessidade dele, quais são as demandas energéticas, e às vezes tendo algum atleta que ele vem de fora, ele também tem uma boa, às vezes até mesmo uma leitura, né, em outro idioma, a gente consegue trazer algum dado, demonstrar para ele, conversar com ele, mostrar, olha só, por que a gente está pedindo para que tu consuma um pouco mais? Porque está aqui, essas são as tuas demandas. O que tu acha? A gente pode, de uma maneira diferente, conseguir atingir essas demandas? Né? Vamos aumentar um pouquinho, vamos ver como é que tu te sente? Então, porque se acha muito que para mim perder peso eu preciso cortar o carboidrato. Imagina um atleta que depende, né, desse substrato para desenvolver a sua função com excelência, né? Um atleta que ele precisa, né, por exemplo, ter esse substrato energético para desenvolver a função básica dele, que é conseguir correr, que é conseguir acelerar e desacelerar, ter aquela sequência de atividades que ele vai ter, né? Então, existem inúmeras crenças. Não vindo de outro clube é um pouco mais difícil, né? Porque como a gente conversa e graças a Deus tem colegas bem bons assim, né? Nos outros clubes também, a gente consegue conversar e tentar entender o que o colega, né, buscou fazer naquele momento, porque às vezes também a gente tem que entender o que o atleta tentou fazer naquele momento. Às vezes a gente acha, mas por que esse plano está com tão pouco carboidrato? Quando vê o atleta comia menos do que isso, né? O outro colega ele já teve uma evolução, já conseguiu colocar um pouco mais, né? A quantidade energética já foi superada, né? Então a gente tem que apenas dar continuidade, e o papel do nutricionista é esse, né? Fornecer suporte, fornecer informações, dar opções de como ele consegue alcançar o que ele realmente precisa, entender, né, que a nutrição, né, fornecer ali o combustível para ele, né, tanto recuperar mais rápido, mas também desenvolver a função, né, tanto da parte cognitiva ou da parte física com excelência. Então, a gente, por vezes, tem, sim, algumas dificuldades referente às ideias, né, que o atleta tem ou traz, mas
graças a Deus, a gente não tem passado por situações referente a outros clubes. E sim a questão de falácias da internet, assim mesmo, mas graças a Deus só a gente agradece os colegas, né, por também poder estarem, né, dentro da ciência ou pesquisando bastante, estudando bastante para poder ser suporte também quando a gente precisar e também praticar, né, uma nutrição com excelência, porque é isso que ajuda e a nutrição cresce muito com isso. Tem essa colaboração bem profissional, isso ajuda muito, com certeza. Você falou sobre crenças, né, de alimentação, hábitos que vêm de outro clube. E aí, aqui no podcast, temos profissionais de diferentes áreas. Inclusive, a gente não vai focar muito aqui na nutrição na base, porque a gente sabe que tem aí questão de fase de crescimento. A gente vai ter um outro papo que a gente vai falar sobre isso, até porque tem muitos professores aqui de base. Mas uma crença que é popular, e aí talvez pode ser até de torcedores, de quem gosta da modalidade. Existe algum tipo de alimento que é proibido para os atletas? Sei lá, não pode comer muita fritura ali, salgados, pizza, hambúrgueres. E se o consumo de álcool é estritamente proibido, se isso pode, o atleta, né, em momento algum da temporada, deve ingerir ali a sua cervejinha. São crenças aí populares. Existe mesmo aí alguma restrição? Então, né, primeiro ponto, né, nós, né, nutricionistas ou nosso clube não ofertamos, né, nada desse tipo de alimento, né. A gente não tem um motivo, né, por que ofertar algum tipo desses alimentos, né. Então, sempre que partir, né, nós nutricionistas, quando for nossa escolha, nós for optarmos, não tem necessidade nenhuma de utilizar nada de bebida alcoólica, porque isso não vai aumentar a performance, né, e também não vai favorecer, né, ao contrário, né, quando o indivíduo ele tem a utilização de uso de álcool, a síntese proteica, ela pode ser prejudicada, né, quando a gente vai ter um consumo de álcool, né, ele pode, né, prejudicar esse indivíduo, então não tem uma necessidade. Por quê? A parte de refrigerante da mesma forma, né, a gente não utiliza porque não tem um benefício, né, se tivesse um benefício seria ofertado, mas como não tem benefício pensando em prática esportiva, a gente não utiliza, e também alimentos, né, que são relacionados aí a frituras, né, o hambúrgueres ou esses alimentos a gente também não oferta porque não tem, né, um benefício pro atleta, né? Agora, se o atleta ele é livre, né, e se ele porventura tiver interesse de fazer uso de algum desses alimentos ou produtos fora do clube, ele pode fazer o que ele, né, deseja fazer, e sempre, né, graças a Deus, a gente tem um bom convívio com eles, que eles fazem algo que não é tão adequado, ou que eles entendem, né, que a gente não concorda na utilização. Nas mais das vezes, eles mesmos, eles vêm e comentam com a gente, com o intuito de, tipo assim, fiz isso, existe alguma coisa que eu possa fazer para minimizar? Eu estava com bastante vontade e acabei fazendo isso, tem algo que a gente possa fazer, né? E aí a gente sempre orienta da melhor forma para cuidar bastante da hidratação, né? Se dependendo do que ele fez ali, tipo a hidratação, cuidar um pouco também a questão do eletrólito, possa ser interessante, utilizar algum tipo de chá, se necessário for, para alguma situação, né? Então, água de coco. Então a gente conversa bastante com eles assim, mas não tem, né, a gente não oferta, né, nada disso, e não defende também essa ideia, né? A gente trabalha numa nutrição que ela é a nutrição real, com o intuito de promover saúde e performance, né? Que na verdade no contexto esse é o nosso foco ali da nutrição. É importante que você citou também sobre esse trabalho de orientação para os atletas, né? Eles têm a responsabilidade de que o corpo dele ou dela é o seu trabalho, o seu instrumento de trabalho, né? Se você quer consumir alimentos ou substâncias que não vão trazer bem, o rendimento vai ser depois, vocês vão conseguir saber, né, que está consumindo ali alimentos João, que não são interessantes. João, e, né, por vezes, né, as pessoas, elas têm, quem tem filho orienta o filho, né? E a gente também faz da mesma forma, a gente orienta, entendeu? Mas o filho também, se ele não quiser seguir, não tem problema, mas a vida vai ensinar ele, né? E ele também, né? Então, a gente vai, né, gerar informação e tá sempre disponível ali para isso, mas se porventura o indivíduo não quiser, né, aproveitar, né, daquela informação, ou não quiser seguir aquela linha, não tem problema,
né? Mas, infelizmente, ele também vai, né, enfrentar alguns empecilhos. E, às vezes, porventura, esses empecilhos eles não são legais, né? Porque é prejudicial e o atleta, ele sabe, né? Mas ele também tem que saber como conduzir a vida dele, e ele sabe, né, como conduz da melhor maneira. Mas, graças a Deus, a gente tem, tipo, uma conexão bem boa, a gente conversa bastante e troca bastante ideia e demonstra, né, que o nosso papel ali é ser, tipo, aquele instrutor, né, que possa instruir, que possa ajudar, que possa gerar suporte para ele performar melhor. E sempre o foco é ele, né? Não é o foco nós, né? Ninguém quer aparecer, né? Mas sim ele quer fazer ele performar, ele fazer gol, ele está disputando cada vez melhor nas partidas, porque isso é o que faz o nosso coração bater também, a gente vive neles, né? Porque a nossa entrega, né, tanto na hora da leitura, da hora do estudo, para poder entregar a melhor informação, é porque a gente vive também o que eles vivem lá dentro do campo. Legal, Juliano. Uma pergunta que chegou aqui também, enquanto a gente estava gravando a nossa, lá na live, que deu probleminha, do Pedro Pedoca. Aí ele fala também sobre o futebol feminino, se existe alguma orientação especial quanto à alimentação e suplementação no período menstrual. Se você quer comentar a respeito desse, que a gente está falando bastante aqui de maneira geral sobre a nutrição, mas ele pergunta especificamente do futebol feminino. O futebol feminino não é minha área de atuação, né? Não tenho um grande respaldo científico para poder, né, falar, mas sempre que se pensa em alguma intervenção nutricional é sempre importante verificar se existe a necessidade, né? Se sabe que tem uma perda, né, significativa de ferro durante esse período e pode ser necessária a utilização, mas, né, é super importante verificar também se a atleta apresenta uma carência, porque se a atleta não apresenta nenhuma carência, né, de ferro, não se faz necessária a utilização. A atleta tende a baixar sua performance, né? Nunca vi nenhuma literatura dizer, né, colocar algo sobre isso. Então, né, como não é minha área de atuação, eu não tenho, né, uma grande literatura para poder falar e desempenhar um grande debate sobre isso, mas, né, o principal, acho que mais chama atenção é a questão de perda de ferro. E eu sempre, se eu fosse atender uma atleta do futebol, se fosse uma menina, eu, no momento assim, eu primeiramente avaliaria se ela existe uma necessidade da suplementação do mineral que ela está perdendo naquele momento. Nas mais das vezes que tenho visto, que não, mas possa, né, ocorrer durante algum período. Outro tema também interessante para a gente abordar aqui no podcast, lembrando, estamos conversando com o Juliano Marques, ele que é nutricionista na equipe do Grêmio, atualmente faz um belo trabalho, está aqui no episódio 173 do podcast. Deixa o like, você que está aqui no YouTube, tem certeza que esqueceu, né? Então deixa o like aqui, é importante. Se chegou pela primeira vez, se inscreva, se é pela primeira vez que você conheceu o Ciência da Bola aí, por causa aí de algumas lives, anúncios sobre nutrição, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui vamos crescer também a nossa comunidade com profissionais de nutrição. Juliano, doping, aí é um tema bem interessante. Vocês têm que ficar também ali sempre vistoriando, acompanhando, quando o atleta precisa de tomar, de repente, algum medicamento. A suplementação, vocês já fazem esse acompanhamento, né? Mas o uso de qualquer outra substância ali para melhorar a performance do atleta sempre passa por vocês, a equipe médica. Como que funciona para evitar problemas de doping? Isso sempre é né, a gente tem todas os setores, né, do clube, e o setor da parte médica está sempre esperto quanto a isso, eles sempre estão bem informados quanto a isso, né? E eles entendem né, de tudo hoje o que pode ou que não pode ser utilizado referente a doping, né? Então eles estão sempre ali bem atentos aos atletas e sempre conversando, e se necessário for, ou se tiver, né, que fazer uma intervenção no momento de um atleta não poder jogar devido à utilização de algum medicamento, eles fazem, desempenham um papel muito bacana, é muito legal ver, e ele sempre atento a isso e perguntando, né? Acho que todo o nosso grupo ali, a gente é bem conectado para estar desempenhando, né, com excelência toda a função que a gente vier a desempenhar. Quanto à questão da suplementação, a gente com certeza tem todo um cuidado e uma preocupação quanto a isso, né? A gente também sempre pede e conversa com os atletas se eles têm alguma suplementação extra, se eles têm algum profissional acompanhando eles que indicou algo para eles, para que a gente possa estar ciente de quais são os produtos,
e o que e por que é o motivo que ele está tomando aquele produto. Então, a gente está sempre também atento para poder conversar com ele, orientar ele e também explicar, né, a real necessidade de sim ou de não utilizar e como a gente poderia, né, talvez contatar esse profissional para que pudesse perguntar, né, informações sobre aquela utilização daquele suplemento e qual é a via de administração daquele suplemento, desde quando ele já está utilizando, né, e a maneira com que aquele suplemento chega até ele, né? Então, todos esses pontos são muito importantes, a gente saber sobre isso, estar ciente de todo esse passo a passo, para nós é muito importante, porque depende, né? Ou seja, ele está, né, na nossa alçada, ele está no nosso conjunto ali, né, de preocupações referente ao doping, né? Então, a gente também está atento referente à suplementação e também debate junto com o pessoal da medicina, os médicos, para que possam estar nos ajudando também, se caso necessário for. Uma outra pergunta, Juliano, bem interessante aqui, acho que é a última pergunta aqui que a gente conseguiu do pessoal que estava ao vivo. O Pedro perguntando, Pedro Guaragna, obrigado pela pergunta, Pedro. Também a Natália, que fez uma pergunta anterior. Como que você identifica quando o atleta está no período de RED-S? RED-S, é interessante você explique para a gente o que é isso e como que você faz para fugir dessa síndrome. Então, perfeito. Então, grande Pedro, gente finíssima aí, um baita fisioterapeuta, conheço ele. Então, o que é, né, dessa parte é bem legal, bem interessante, porque imagina que o atleta ele tem um gasto energético bem significativo, né? Então, se a gente for pensar assim, né, hoje o que se tem aí nos posicionamentos, em 2020 saiu um posicionamento de Collins e colaboradores, né, e eles falaram nesse posicionamento que o atleta tinha um gasto energético de aproximadamente 3.500 calorias, pensando, né, em 5 dias de treino e 2 dias de jogos, né, e é muito que a gente enfrenta hoje, né, então esse RED, né, seria de digamos assim, uma relativa, né, energia relativa, deficiência relativa de energia, né, seria isso aí, do inglês viria isso. Então, tu imagina, né, ele tem toda essa necessidade, toda essa energia que vai ser gasta durante esse período. Se esse atleta não consome essa quantidade de energia, como que eu posso fornecer suporte para ele? Né? Então, essa é a pergunta do Pedro. Tipo assim, pô, você está vendo que o atleta não está alcançando a energia necessária. Como eu posso intervir? Como tu intervém? Né? Então, a nossa intervenção ela vem de diversas maneiras. Né? Nossa intervenção ela vem tentando ofertar um buffet diferenciado para que ele possa, assim, encontrar a fruta que ele mais gosta lá no buffet. Encontrar ali, talvez, um waffle, que ele possa colocar junto um mel e frutas vermelhas e seja a contento para ele, né, daquele consumo alimentar. Que ele consuma aquele alimento e ele sinta, pô, gostei desse alimento. Uma vitamina de açaí, que seja rica em antioxidantes e também tenha uma componente interessante de carboidrato, que a gente pode colocar ali banana, a gente também pode melhorar a hidratação do atleta, tendo em vista que ele vai ter um consumo maior, a gente pode utilizar até mesmo leite, né? Então, disponibilizando para ele e fazendo com que ele consiga encontrar, né, nos buffets, durante as concentrações, uma quantidade boa, um alimento bonito e os alimentos que ele gosta de ingerir, né? Essa é uma maneira muito interessante da gente poder minimizar, né, essa, digamos assim, essa situação que o atleta pode se encontrar com uma quantidade menor de energia. Outro ponto muito interessante é ofertar para ele, por vias diferentes, como se fosse um carboidrato, né, por um gel, por um Gatorade, ou até mesmo conversar com ele, se talvez a gente pode no Gatorade, né, colocar uma quantidade maior ali de carboidrato, né? Por exemplo, o atleta sabe que o atleta não vai tomar todo o Gatorade, né, mas a gente sabe que ele precisa de uma quantidade X, né? Hoje se fala de 50 gramas de carboidrato por hora, né, e alguns atletas toleram 1 grama até 1,5 gramas, 2 gramas por hora. Então, o que eu posso fazer para esse atleta? Eu posso colocar um gel dentro do Gatorade, agitar e entregar para ele. Num Gatorade tem aproximadamente 30 gramas de carboidrato, no gel tem 20. Se ele iria utilizar só meio Gatorade, utilizaria 15 gramas. Então eu coloquei um gel e ele tem 50. Se ele tomou meio Gatorade, tomou 25. Querendo ou não, ele tomou 10 gramas a mais. E essas 10 gramas a mais, ela pode ajudar ele a desempenhar, né, a função. Né? O gesto motor, ele já sabe que é piorado quando se tem uma baixa quantidade de energia. Né? Então, a gente sabe que a nutrição ela também pode, fornecendo substrato energético, fazer com que melhore essa qualidade, essa capacidade cognitiva, né, do atleta. Tendo em vista que
alguns estudos sugerem também que os últimos minutos do tempo de jogo, eles têm sido momentos que podem ocorrer podem ocorrer ou podem surgir maior número de gols, né? Ou maior número de ações intensas que possam contemplar, né, a diferença no placar. Por quê? Porque a baixa de energia do indivíduo, né, esse é o momento que ele começa a sentir mais essa baixa de energia. Então, ofertar os carboidratos de maneira adequada, um buffet bem elaborado, se o atleta vai deslocar no ônibus, ofertar no ônibus algum tipo de alimento qual possa fornecer energia para ele, né? Se tem as mariolas, as goiabadas, algum meio de que a gente possa ofertar uma energia para ele que seja rápida e que ele goste, que seja palatável, que seja aceitável para ele, né? E ele consiga, assim, estar desenvolvendo, né, desempenhando com excelência o papel do atleta. Muito bom a nossa conversa, bem explicativo. E aqui, né, a gente viajou em vários temas. Tem mais algo que você acha relevante que a gente possa abordar do dia a dia, que principalmente quem está ingressando na nutrição, seja estudante ou quem já está formado e quer ir para o futebol, por exemplo, porque muito do que a gente conversou aqui são coisas da prática, do dia a dia, esse feeling, sentir o que precisa melhorar, o que o atleta, como conversar com o atleta, que às vezes em cursos, informações, consegue entender, né, a parte teórica, artigos, sempre trazendo aí novidades na área da ciência da nutrição, mas estar ali no dia a dia é algo primordial, né? Estágios, estar ali tendo esse contato diretamente com clubes. O que você poderia, por exemplo, orientar em relação a isso aos futuros profissionais? Então, acho que existem várias coisas, né? E um dos pontos principais é escutar o atleta. Conversar com ele e escutar, né? É igual como se fosse o paciente no consultório. Tem que escutar o paciente, tem que escutar o atleta. E também tem que ser inteligente e rápido na intervenção, mas sempre com calma, né? Tem que ser verdadeiro com o atleta, jogar limpo com ele, fazer com que ele entenda que você está ali para fornecer suporte. Você é um suporte, você é a ajuda dele. Então, que ele possa vir falar para você quando ele tomou, né? Igual o João está falando, que tomou um pouquinho mais digamos assim, de alimento, de bebidas, né? Que não eram as orientadas pelo profissional, mas ele também possa vir te falar quais são as intervenções, como eu posso fazer, né, para melhorar. Então, é muito bacana esse digamos assim, feeling do profissional de saber ser rápido e certeiro, né? Por vezes o atleta vai te perguntar no intervalo de jogo ali rápido assim, cara, por que eu preciso tomar isso aqui? Né? Às vezes está ali, ou preciso tomar isso aqui, para que eu preciso tomar? E está com gel na mão, ou está com um suplemento de carboidrato, né? E às vezes a maneira rápida de você falar para ele, isso é energia imediata, sabendo que ele precisa da energia imediata, sabe? Então, entender como pode ser feito de maneira rápida, direta, fácil, e que ele entenda e compreenda, né, com facilidade e execute, porque ele precisa daquela energia. Se você tivesse 1 hora para explicar para ele, mas você tem 2 minutos, talvez, sabe, tipo, para atender todo mundo. Então, cada um vai ficar com 20 segundos, sabe? Então, se tiver como falar de maneira direta com ele, ter escutado ele, ouvido ele lá no hotel, o que ele estava sentindo, se ele queria alguma coisa, já ir perguntando antes, na chegada, no ônibus, quando chegou ali no estádio, perguntar para ele o que ele quer, o que ele precisa, isso é muito importante, porque daí mais ou menos você já vai conhecendo o atleta, já sabe o que ele precisa. Quando ele chegar lá, já vai estar pronto na bancada dele o que ele precisa. Pô, esse aqui precisa de eletrólito, então já vou colocar eletrólito para ele. Pô, esse eu sei que ele não vai tomar toda a quantidade que precisar, então eu vou diminuir um pouquinho a concentração, eu vou aumentar a concentração, mas vou diminuir a quantidade de água, e vou avisar para ele, vou perguntar para ele, vou conversar com ele. Então, esse ponto assim de ouvir o atleta, de estar atento no atleta, de saber como vai intervir a facilidade e a rapidez de raciocínio que o nutricionista tem que ter para ofertar da melhor forma aquilo que precisa, e como ser direto, né, com o atleta. Ó, isso é energia imediata. Para que eu preciso disso? Para minimizar a probabilidade de cãibra, ou não ter cãibra, ou saber explicar e conversar, às vezes, de uma maneira rápida. Você pode saber de uma maneira complexa, mas também tem que saber de uma maneira simples e direta. Isso facilita muito o seu processo, em qualquer área, mas principalmente na nutrição, porque às vezes o atleta ele não vai entender alguma palavra muito sofisticada que você for falar, né? E até porque não tem tempo, né, para falar ali. Mas se você falar direto e rápido,
e de uma maneira inteligente, ele vai lhe compreender e vai ser super importante para ele. Depois ele vai lhe agradecer, né? Então, o nutricionista, ele tem que, da área esportiva, ele tem que ser, tudo que ele fizer, ele tem que entender sobre a aplicabilidade que aquilo ali tem, né? Quanto de aplicável isso é? Eu consigo? Não consigo? Né? E também a importância de inovar, né? Tentar inovar. A gente, esse ano lá, fez nos Estados Unidos, na Austrália também tem os postos 7-Eleven, e eles usam lá uns slurps, né? Que é como se fosse assim, tipo um suquinho congelado, né? E põe num copinho, põe um canudinho e ele sai tomando. Só que a gente fez de uma maneira mais saudável. E o que foi legal é que, de uma maneira simples e diferente, né, a gente não inventou a roda, a gente forneceu para o atleta que ele precisava ali, né? Mas do jeito que a gente ofertou para ele, ele teve uma aceitação muito maior. Então, ser criativo, ser inteligente, ter colegas que possam discutir, debater, né, sobre a melhor forma de suplementar, a melhor forma de fazer com que o atleta utilize o suplemento, isso para nós é muito importante. E entender que o nutricionista, ele tem um papel imenso na questão de recuperação, na questão de até mesmo, né, prevenção, na disponibilidade do atleta ao decorrer da temporada, no fornecimento aí de energia para que ele consiga desempenhar com excelência tudo o que ele vai fazer naquela temporada. Então, quanto mais perto do atleta nutricionista puder estar e conversar e tentar entregar tudo aquilo que ele também busca, porque o atleta busca aquilo. Por vezes ele ainda não entendeu tudo que a gente pode fazer. Então a gente precisa explicar, sentar, conversar com ele. Ter um carinho pelo atleta, que é isso que vai fazer você se tornar um nutricionista excelente e também fazer com que o atleta desempenhe e depois lembre de você ou que lhe agradeça. Não que você tá ali só para isso, mas que também lhe agradeça, entendendo tudo que você pode proporcionar. Porque o nutricionista tem um papel magnífico em todas as áreas, se a gente for pensar na parte do futebol, na área esportiva também. Muito bom, Juliano. Muito bom conhecer também esse trabalho. Eu não sou da área de nutrição, então bem interessante a gente compreender isso, que vai para além da ciência, né? Esse feeling, esse lado humano, realmente tem que gostar de esporte, tem que entender ali esse clima, como que é feito o trabalho em conjunto com outros membros da comissão técnica e principalmente saber conversar, saber explicar, assim como todas as áreas envolvidas com esporte, nutrição também não é diferente. Quem quiser te seguir, Juliano, aqui quem está no YouTube, está o seu arroba aqui na tela, arroba NutriMarquesJuliano, né? Para quem está ouvindo, então, arroba NutriMarquesJuliano. Chama ele lá no Instagram, siga o trabalho, qualquer dúvida, chama no direct. Obrigado pela sua participação, Juliano. Espero que não seja a última. Espero que você volte. E deu tudo certo. A gente está gravando aqui o episódio já bem tarde da noite. Quero agradecer também a sua paciência, Juliano. Tivemos problemas com a conexão. Quem estava ao vivo sabe disso. Quem está ouvindo a reprise está vendo um conteúdo de qualidade, uma baita aula aqui gratuita no nosso podcast. E fica o momento final, Juliano, para você aí falar o seu trabalho, quem quiser te procurar. É no Instagram mesmo, né? Isso, pode me procurar ali no Instagram. E agradecer, né, também, João, tua paciência e o convite aí. E eu acho que a nutrição, né, ela pode fazer, né, desempenhar inúmeros papéis, né, nessa questão aí. E é muito legal, né, ver os colegas também desempenhando e trabalhando com excelência e buscando evoluir, e também os indivíduos que não são, né, nutricionistas e vieram aqui também entender um pouquinho dessa parte multidisciplinar, né, porque a gente precisa saber um pouquinho da outra área também, né? Se a gente não souber nada da outra área, a gente não consegue fazer conexões, não consegue ter esse multidisciplinar. Então procurar entender um pouquinho de como eu consigo ajudar o meu colega, né, o meu colega fisioterapeuta, como o meu colega fisioterapeuta consegue me ajudar, que o treinador físico consiga também conversar com o nutricionista, né? Cara, esse atleta tá assim, a gente fazer essas conexões, né? Então, entender, né, a positividade que tem, né, o papel esse da nutrição nos atletas e tá sempre aí procurando se atualizar, estudar, porque é muito importante não deixar de estudar e, né, próprio nome aqui do podcast Ciência da Bola, entender que o que está baseado ali na literatura científica, essa é a base que a gente tem que procurar, isso que é a seriedade, né? A gente tem que sempre entender que as coisas que a gente vai fazer tem que ter respaldo científico. Isso também exemplifica o respeito que a gente tem pelos indivíduos. Quando a gente faz algo que não está associado à literatura científica ou empirismo, né, a gente acaba prejudicando os atletas. Então, sempre
está respaldado aí pela literatura científica, entender quem são os melhores pesquisadores da área e como a gente pode, né, chegar ou se aproximar desses pesquisadores e ler, né, os papers que eles têm publicado ou estudado ao longo período e ter um carinho, né, por eles e um respeito, porque foram eles que nos deram parâmetros para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa atividade com excelência, né? E se a gente quer ter excelência, a gente precisa ter ciência. Se é para ter ciência, que tem a ciência da bola. Com certeza. No Instagram mesmo o pessoal te chama, né? Isso aí, João. Beleza, então, ó, vai lá seguir o Juliano. Tem uma outra tarefinha para vocês que chegaram até o final aqui desse episódio. Talvez aqui muitos estão chegando pela primeira vez. A gente tem uma comunidade gratuita no WhatsApp e ali toda sexta-feira a gente libera alguns artigos científicos. E ali também tem artigos de nutrição. E tem bastante, viu, Juliano? Até fiquei surpreso porque a gente tem um grupo dentro da comunidade que é só da área da saúde. Então entra preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. E toda sexta-feira a gente libera novos artigos científicos. E tem muito artigo de nutrição que é publicado. E é uma dica também para o pessoal, né? Acompanhar sempre atualizações científicas, né? Não, mas total, né, João? Total. E com certeza tem, cara, muito material, muito material. E, inclusive, ontem a gente estava indo para o jogo e eu estava conversando com nossos fisioterapeutas referente a um artigo, né, que mencionava, né, a importância da nutrição para a recuperação dos atletas e a necessidade da utilização de tal substrato energético para o período que ele ficaria, né, na cirurgia, digamos ali. Então, cara, tem muita coisa boa e a gente tem que estudar e, né, outra orientação também aí, quem não domina, vá atrás do inglês, é muito importante, é preciso, né, a literatura científica com força e robustez está na língua inglesa, né, embora hoje tenham ferramentas que possam nos ajudar e traduzir e atualizar, né, é legal, mas também aprender a ler e saber avaliar da melhor forma é super interessante, porque as ferramentas de inteligência artificial, elas podem ajudar, mas também podem nos atrapalhar. Então, né, saber realmente poder avaliar ali e ler e debater, ter colega para debater e conversar, porque esse né, bate-papo que a gente está tendo aqui é muito bacana, porque a gente consegue, né, agregar e também aprender. Às vezes vem uma pergunta diferente, aí a gente, deixa eu dar uma pesquisada, ver se é isso mesmo. Né? Faz tempo que talvez eu não leio sobre isso, eu dar uma olhadinha aqui. Né? Então, acho que toda pergunta é muito engrandecedora e toda pessoa que é humilde e está disposta a debater e conversar e trocar ideia para evoluir, essa pessoa ela vai crescer muito, com certeza. E isso na nutrição é fundamental. E também fica uma outra tarefinha para vocês que estão aqui ouvindo e assistindo, que é encaminhar esse vídeo para colegas de nutrição, que trabalham com nutrição, estudam nutrição, grupos. Encaminhe esse vídeo aqui para a gente ter um público maior de nutrição. Aí sim, com certeza a gente vai aumentar cada vez mais aqui a nossa comunidade com esse assunto. Para o Juliano também voltar, Juliano e outros colegas, para falar sobre o trabalho do nutricionista esportivo. Juliano, sucesso para você, muito obrigado pela participação, já fica o convite para você voltar. Fechado então, João, muito obrigado pela oportunidade, vamos juntos, desejo muito sucesso ao canal aí, e que, né, eu possa também estar aqui no outro lado da telinha aqui, olhando aí novos podcasts, novos episódios aí de vocês aí, posso estar também me acrescentando muito na minha carreira e crescendo junto com o Ciência da Bola. Obrigado pela sua audiência, chegou até o final, deixa o like, se inscreva e compartilha, é muito importante. Espero você na próxima semana. Grande abraço.